Bom, vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui falando sobre o comportamento da luz, certo? E assim, agora a gente já estudou a parte de reflexão, quase toda, certo? Depois, agora a gente vai ver a parte de refração, ou seja, quando a luz ela bate, ela começa a se propagar no outro meio. Vamos estudar como é que essa luz se propaga em outro meio, certo? E depois dessa parte, vai ser umas duas aulas de refração, duas ou três, ver uma parte em que a gente vai juntar tudo e vamos entender alguns instrumentos ópticos, né? Tipo o telescópio, né? O telescópio por reflexão, o telescópio por refração, certo? Um microscópico, certo? O próprio olho humano, vamos entender como é que funciona, certo? Mas por enquanto a gente vai agora vamos entender um pouco da refração. O que é isso aqui, né? Lá atrás, numa aula eu falei assim, pessoal, se um raio de luz bater aqui na interface entre dois meios, pode acontecer, vai acontecer três coisas, geralmente. Quais são essas três coisas? Uma é a reflexão, certo? Que aí a gente viu que o ângulo de incidência era igual ao ângulo de reflexão, certo? Outra é a absorção, parte dessa luz é absorvida, certo? E o outro é a refração, certo? E que a refração é quando ele entra nesse meio. E aí se propaga nesse meio. Lógico que para acontecer isso, esse meio tem que ser um meio transparente, certo? Como a água, como o vidro, né? Então, assim, transparente pode ser até um pouco translúcido. O translúcido, a luz, ela vai ser, ela não consegue percorrer linha reta, né? Então, você não consegue identificar de onde ela veio daqui, certo? Então, tem que ser um meio transparente mesmo, certo? Então, agora vamos estudar esse raio aqui, certo? Certo? O raio que entrou no meio, certo? Entrou no meio. Então, ou seja, ó, a gente tem dois meios, certo? Vamos chamar esse meio de meio 1, o meio em que a luz é incidente, e o meio que a luz refratou de meio 2, certo? A luz tem uma refração, certo? Ela entrou nesse meio 2, tudo bem? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que a, a velocidade da luz ela é diferente para cada meio, certo? A velocidade da luz ela muda para cada meio, certo? Então, a velocidade da luz ela é máxima no vácuo, né? Que é aproximadamente 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, certo? Essa é a velocidade da luz C. Mas quando ela se propaga, por exemplo, no ar aqui, ela já fica um pouco mais lenta, a velocidade dela diminui um pouco. No vidro, é um pouco menor, certo? Na, na água, menor ainda, tudo bem? Então, o que acontece? Devido a essa mudança da velocidade, certo? A luz vem com a velocidade e ela modifica a velocidade, certo? Ela sofre um desvio, certo? Eu sei quando a luz ela passa de um meio para o outro, então, ó, sabe que eu desenhei aqui da seguinte forma, né? Ó, a luz vinha, certo? Observe que eu não desenhei linha reta, né? A linha reta seria um negócio assim, ó, tudo bem? A luz ela não consegue se propagar em linha reta. Como ela tem essa diminuição da velocidade, certo? Ela sofre um desvio, certo? Ela sofre um desvio, tudo bem? Então a gente diz o seguinte, que esse ângulo de incidência ele vai ser diferente do ângulo de refração. Observe que quando era reflexão, o ângulo era o mesmo. Mas agora que é refração é diferente. E existe uma lei, né, que é para a gente calcular. Né? Essa lei dá para a gente calcular sabendo que tem essas diferenças de velocidade, certo? Só que a gente não vai calcular aqui porque precisa ter alguns conhecimentos de onda. Então a gente ainda vai estudar ondas. Quando estiver estudando ondas, eu vou mostrar por que acontece esse desvio. Mas basicamente esse desvio acontece porque há uma mudança na velocidade da luz, certo? Há uma mudança na velocidade da luz. E esse desvio, na verdade, ele é feito da seguinte forma: tal forma que o seno do ângulo de incidência dividido
pela velocidade da luz naquele meio vai ser igual o seno do ângulo refratado dividido pela velocidade da luz naquele meio, certo? Então, essa é a relação que vai ter entre o ângulo de incidência e o ângulo de refração, certo? Observe que acontece o seguinte, que isso aqui é uma constante, né? Ou seja, esse seno dividido por V, quando passa de um meio para o outro. O que significa dizer? Que se a velocidade aumenta, certo? A velocidade aumenta, significa dizer que, para que essa divisão continue a mesma constante, o seno também tem que aumentar. E vice-versa, né? Vamos analisar o caso aqui que a velocidade diminui, por exemplo. A luz, quanto mais densa é o meio, mais lenta ela fica. Então, no ar, ela é mais rápida que na água, certo? Então, quando a luz passa do ar para a água, a luz fica mais lenta. Então, a velocidade na água é menor. O que vai acontecer com o seno? O seno também vai ter que diminuir. Por quê? Porque a divisão dos dois tem que ser igual, certo? Se um aumentar ou diminuir, né, a divisão não fica igual. Para essa divisão continuar igual esse termo aqui, então se um diminui, tem que diminuir também. O que significa dizer? Que se o seno diminui, é porque esse ângulo diminuiu. Então, ou seja, a luz tende a se aproximar aqui da normal quando ela passa do ar para a água, certo? Isso é porque ela passou do ar para a água. Mas supor que seja o contrário. Ela vai passar da água para o ar. Então, se fosse o contrário, ela vai passar da água para o ar. Certo? Então, vamos supor, vou colocar aqui a água aqui embaixo, porque geralmente a água fica aqui embaixo, né? A água é mais pesada que o ar. Então, se a luz vem e incide nesse ponto aqui, certo? Com esse ângulo aqui, ó, o ângulo de incidência, certo? Ela não vai passar em linha reta. O que ela vai fazer? Do ar para a água, certo? Ou seja, de um lugar onde ela é mais veloz para um lugar onde ela é menos veloz, certo? O raio de luz ele se aproxima da normal, certo? Quando é o contrário, da água para o ar, vai acontecer o processo contrário aqui, certo? A velocidade aumenta, então o seno aumenta, o ângulo tem que aumentar. Então, o que vai acontecer é que o raio de luz, o ângulo de refração vai ser maior do que o ângulo de incidência. Então, em vez de se aproximar do normal, ele faz se afastar do normal, certo? Então, sofre esse desvio, né? Você consegue ver esse desvio. Por exemplo, pega um copo com água, coloca um lápis dentro, você vai ver isso aqui, ó. Esse experimento é fácil de fazer. Você vai ver aqui e, de repente, ó, vai ver a ponta do lápis vai isso aqui. Você vai ver como se o lápis tivesse quebrado, certo? Pode fazer esse experimento aí na sua casa. Por que acontece isso? Porque a luz sofreu um desvio, exatamente esse desvio que a gente está mostrando aqui, certo? O lápis, a luz que está vindo do lápis, ele está vindo aqui, ó, saindo do lápis, chegando no nosso rosto. Só que o lápis verdadeiro, ele está aqui, né? Ó. O lápis verdadeiro, ele está aqui. Só que a gente não consegue ver o lápis verdadeiro. Por quê? Porque a luz sofreu um desvio. E aí a gente vê como se o lápis tivesse partido, mas ele não está, certo? O lápis verdadeiro está aqui escondido por essa nossa impressão visual, certo? Então, sempre quando ela passa de um canto para o outro, ele sofre esse desvio. E esse desvio é dado por essa equação, certo? Só que, normalmente, a gente não trabalha com a velocidade da luz, certo? A gente trabalha com um índice que a gente chama de índice de refração, certo? O índice de refração, ele vai ser exatamente a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio, certo? A gente chama de índice de refração absoluto, certo? Então, assim, então como é que fica essa equaçãozinha aqui, né? Em termos do índice de refração, certo? Então, eu posso multiplicar por C aqui, e eu obtenho o que a gente chama da lei de Snell. O índice de refração no meio 1, vezes o seno do ângulo de incidência, vai ser igual ao índice de refração no meio 2, vezes o seno do ângulo de
de refração, certo? Tudo bem? Só para a gente entender um pouquinho desse de refração, né? Observe que ele é inversamente proporcional à velocidade, ou seja, quanto menor a velocidade, maior é o índice, certo? Por exemplo, vou dar os índices aqui de várias coisas. O índice de refração do vácuo, por definição, é 1, certo? Tem o maior índice de refração, onde a luz tem mais velocidade, certo? Vamos pegar o ar aqui, ó. O ar, ele é quase 1. Ele é 1,0029. 0029. Certo? Então, assim, aquilo que eu falei, né? A luz, quando entra no ar, o que acontece? Diminui um pouco, a velocidade aumenta um pouco o índice de refração. Na água, H2O, o índice de refração da água. Vamos dar uma olhada aqui, 1,33. 1,33. Certo? Então, ou seja, a velocidade diminuiu mais ainda. Então, significa dizer que aumentou aqui. Certo? E assim vai, tem vários outros, né? Vamos ver aqui, tipo, o vidro. O vidro, o índice de refração do vidro é aproximadamente 1,5. Certo? Então, observe que de acordo que o índice de refração vai aumentando, a velocidade vai diminuindo. Certo? Então, ou seja, aqui está aumentando o índice de refração, significa que a velocidade aumenta no sentido contrário, né? O vácuo onde a velocidade é maior, o ar é quase igual ao vácuo, H2 na água já diminui mais, no vidro já diminui mais ainda, e assim vai, né? No diamante, aqui só por curiosidade, certo? No diamante, o índice de refração, ele chega a ser 2,42. Ou seja, a velocidade da luz fica menos da metade do que ela é, né? Ela fica menos da metade do que ela é, dentro do diamante, certo? Só para a gente entender um pouco, certo? Então, assim, em vez de a gente trabalhar com o valor mesmo da velocidade, a gente trabalha com os índices. Lógico, com os índices você consegue calcular a velocidade, né? Basta você isolar a velocidade aqui, ó. Velocidade vai ser c dividido por n, e aí você consegue achar o valor da velocidade, né? Só por curiosidade, deixa eu ver aqui, ó. 1 dividido por 1,33. Então, por exemplo, na água, a velocidade da luz vai ser 75% da velocidade do vácuo, aproximadamente. Certo? No diamante, deixa eu ver quanto é que vai ser. 2,42. Vai ser 41% aproximadamente, né? Certo? Bem, só por curiosidade, né? O importante é que a gente tem que entender que a luz ela sofre esse desvio, e esse desvio vai ter várias implicações, certo? Essa equação aqui a gente chama de lei de Snell. Vamos só fazer aqui um exercíciozinho para a gente entender, certo? Fazer aqui o exercício. é, Vamos fazer aqui um exercício da página. Da página 9. Então, vamos fazer o exercício 9 da página 29, certo? Exercício 9 da página 29. Vou apagar aqui. O exercício 9 ele fala o seguinte. Vou botar aqui. Está excedindo aqui um raio de luz, certo? Aqui é normal. Aqui tem um ângulo de incidência, que ele diz que é 60 graus, certo? Esse meio aqui é o ar, e esse aqui é o vidro.
Naturalmente, o que vai acontecer? O vidro ele tem um índice de refração, esse V aqui, né? Maior do que o do ar. Então, o que vai acontecer com o raio de luz? Como a gente viu, né? Ele vai se aproximar da normal, certo? Ele vai fazer isso aqui. Certo? Vamos lá. Então, ele fala o seguinte. Um raio de luz R propaga-se no ar e incide na superfície plana de um bloco de vidro, segundo o ângulo de incidência de 60 graus, como mostra aí, né? Como mostra o esquema abaixo. Os índices de refração absolutos do ar e do vidro são, respectivamente, 1 e raiz de 3. Então, ele pede para a gente usar o índice de refração do ar sendo 1, né? É aproximadamente 1. Geralmente a gente usa o ar igual a 1 mesmo. E do vidro, ele diz para a gente usar como sendo aproximadamente raiz de 3, né? Dependendo do vidro, certo? Dependendo de como o vidro foi construído, tem vários valores, certo? Ele pede para a gente determinar o ângulo formado entre o raio refletido e o refratado, certo? Então, tem dois raios, como aquilo que eu falei. Tem um raio refletido. Raio refletido a gente sabe que ele vai formar o ângulo de 60 graus. E o refratado, então o que é que ele quer? Ele quer isso aqui, né? O que ele quer é esse ângulozinho aqui, ó. Vou chamar aqui de alfa. Certo? Ele quer que a gente ache esse alfa. Então, para eu achar esse alfa, como é que eu posso fazer? Se eu achar o ângulo de refração, posso dizer que o ângulo de refração mais o alfa mais 60, que é o ângulo de reflexão, tudo isso dá 180 graus. Aí eu consigo achar o alfa. Certo? Então, a nossa ideia aqui, primeiro, é achar o ângulo de refração. Certo? Então, vamos lá. Então, lei de Snell, né? Então, fica N do ar, certo? Vezes o seno do ângulo de incidência vai ser igual ao N do vidro, vezes o seno do ângulo de refração, que é o que eu quero achar, certo? Vou pegar aqui um pincel. Vamos ver. O índice de refração do ar é 1 vezes o seno de 60 graus vai ser igual o índice de refração do vidro, que é raiz de 3, vezes o seno do ângulo de refração, certo? Seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, vezes 1 dá o próprio raiz de 3 sobre 2. Vai ser igual a raiz de 3 vezes o seno de R, certo? Cortei raiz de 3 com raiz de 3, seno de R, né, vai ser igual a 1 meio, né? Dá 1 meio igual ao seno de R, isso aqui aí, se A é igual a B, B é igual a A, né? Seno de R é igual ao meio. Qual o ângulo cujo seno é 1 meio? É 30, né? Então, a refração é 30 graus. Ou seja, a luz que se propaga nesse ar com esse vidro, né? Ele incide com ângulo de 60 graus, vai se aproximar que vai virar 30 graus. Certo? Só que o que eu quero é o ângulo entre o ângulo de refração e reflexão. Então, como é que eu faço aqui? Ó? 60 mais alfa mais R é 180. 60 mais alfa, que é o que eu quero, mais R vai ser 180, né? Não é isso? Porque é o ângulo que a gente chama de ângulo raso, né? Eu peguei uma meia volta aqui, né? Do círculo completo, certo? É 180 graus. Qual que era o alfa, certo? Sendo que aqui é 30, né? 60 mais 30 dá 90. 180 menos 90, 90. Certo? Então, ou seja, esse ângulozinho aqui, ó, tá muito mal feito, né? Esse desenho. Isso aqui é para ser 90 graus, certo? Então, tá mal feito aqui o desenho. Isso aqui é para ser exatamente 90 graus, a quina de um retângulo. Certo? Vamos lá. Então, pronto. Então, a lei de Snell basicamente diz isso, certo? Sendo que a lei de Snell tem várias implicações interessantes. Certo? Várias aplicações interessantes. Uma delas, quem já tomou banho de piscina, já deve ter percebido que uma delas é o quê? É que as coisas parecem estar mais... quando você olha para a água, você vê a água mais rasa do que ela realmente é.
certo? Vamos entender por quê, ó. O que acontece? Porque aqui tem a água, certo? Vamos supor que você está vendo um objeto bem aqui assim, ó. Você está aqui, né? Está vendo um objeto bem aqui assim, certo? Para você estar vendo esse objeto, a luz está vindo desse objeto, batendo na água, certo? Aqui ela sofre um desvio, né? Como a gente viu, quando a luz sai da água para o meio, ela se afasta da normal, então ela faz isso aqui, ó. Tá? Certo? Em vez dela vir em linha reta, ela se afasta aqui da normal. Certo? O que acontece? O que acontece é o seguinte, é que todas as luzes que saem desse objeto, né, nos vários pontos aqui, tem esse efeito. Se eu pegar outro ponto bem aqui assim, ó, outro ponto bem aqui assim, ele vai fazer a mesma coisa, certo? Ele vai sofrer um desvio e vai acabar vindo para cá. O que acontece? O que acontece é que, no final das contas, quando você vai ver esse objeto, ele não vai estar nessa posição. Quando olha para o objeto, ele não vai estar na posição real dele, certo? A posição aparente dele vai ser um pouco mais em cima, exatamente devido a esse desvio, certo? Essa posição vai ser exatamente essa posição aqui, ó, um pouco mais em cima. Né? Então, sempre quando você olha alguma coisa que está dentro d'água, ela parece estar mais em cima do que realmente está, certo? É por isso que o fundo da piscina parece estar mais próximo. A piscina parece ser mais rasa. Quando você entra, você vê que a piscina é mais funda. Até mesmo quando você olha para suas próprias pernas, as pernas parecem mais curtinhas. Mas não é, né? Suas pernas não estão mais curtas, você não diminuiu suas pernas. As pernas continuam do mesmo jeito. O que acontece é a impressão visual, certo? Isso aqui poderia muito bem ser um peixe, certo? Então, tem até a questão clássica, né, de um peixe, de um índio pescando um peixe, para ele saber onde é que ele tem que mirar, né? E, de fato, se você está olhando um peixe aqui, você vai jogar uma lança para pegar o peixe, você não pode jogar onde você está vendo. Tem que jogar abaixo de onde você está vendo. Tem que mirar abaixo do peixe, para poder acertar ele, certo? Então, assim, essa é uma aplicação interessante, certo? É por isso que tem É por isso que o lápis quebra também, né? O lápis quebra porque tem esse desvio da luz, certo? Então, a gente não consegue ver a localização certa, a gente vê a localização um pouco mais embaixo, certo? Outra implicação interessante que tem, certo? É o que acontece exatamente nessa situação aí, que é o que a gente chama de reflexão total da luz. Reflexão total da luz, certo? O que acontece? Então, a gente já viu o seguinte, falei para vocês que quando a luz passa da água para o ar, para ser um pouco mais preciso, né? Isso aqui vai sempre acontecer. Sempre quando ele passar de um meio com índice de refração maior para um índice de refração menor, certo? Ele afasta a luz da normal, né? O ângulo de refração ele é maior que o ângulo de incidência, certo? O que acontece aqui? Então, observe o seguinte, de acordo que eu for aumentando o ângulo aqui, esse cara vai aumentando também, certo? Vai aumentando também. Só que vai existir um ângulo aqui, só que esse cara aqui sempre é maior do que esse. Então vai existir algum ângulo aqui, certo? Um ângulo bem aqui assim, ó, em que esse raio aqui, o ângulo de refração, vai ser exatamente 90 graus, certo? Ou seja, é como se a luz fosse passar aqui do meio para o outro e ela vai sair paralela aqui, certo? Sendo que isso não faz sentido, né? Quando isso acontece, o que vai acontecer é o seguinte, é que nenhuma luz atravessa o meio, ela é toda refletida.
Por isso que a gente chama de reflexão total da luz, né? Então, observe que a condição importante para isso acontecer é que o meio de incidência, né, o meio em que a luz está tendo que está incidindo, né, o índice de refração tem que ser maior do que o meio em que a luz vai se refratar. Por que tem que ser maior? Porque o raio de luz tem que se afastar do normal, né? Se fosse o contrário, por exemplo, se fosse do ar para a água, isso não tem problema, porque a luz ela se aproxima da normal. Não tem problema, certo? O que vai acontecer é simplesmente que vai existir um certo ângulo em que a luz vai passar aqui perpendicular, certo? Mas quando ela passa de um meio com índice de refração maior para um índice de refração menor, né? É o caso quando a luz sai da água, certo? Para o ar, o que acontece? Existe um ângulo que a gente chama de ângulo crítico, certo? A gente vamos chamar aqui de IC. O I crítico, de tal forma que a luz não consegue passar de um meio para o outro. Ela é toda refletida. Por isso que a gente chama disso de reflexão total da luz. E a condição para que isso aconteça, qual é? É que o ângulo de refração seja igual a 90 graus. Certo? A condição que isso aconteça é quando o ângulo de incidência é tal que o ângulo de refração é igual a 90 graus. Certo? Então, se eu pegar aqui a lei de Snell, né? Então fica o N de incidência, né? Vezes o seno do ângulo de incidência. Né? Agora eu vou caçar o crítico. Vai ser igual o N de refração vezes o seno. Só que o crítico vai acontecer quando a refração for 90 graus, ou seja, quando a luz iria passar paralela aos meios. Você quer que tá? Não acontece isso. Ela simplesmente reflete totalmente. Seno de 90, não sei se vocês lembram, é 1, certo? Ou seja, o seno do ângulo crítico vai ser o índice de refração do meio que vai refratar dividido pelo índice do meio que está em incidência. Quando o seno desse ângulo, quando esse ângulo aqui, quando o ângulo de incidência é maior do que esse ângulo crítico, acontece a reflexão total da luz. Só para exemplificar, vamos ver aqui o caso da água. No caso da água, certo? Água e o ar. Então, o de incidência, né, a luz está aqui dentro da água, incidindo dentro da água. Então, o meio da água, que vai ser 1,33, como a gente tinha visto. O de refração é o do ar, que vamos usar aproximadamente 1. Então, o seno do ângulo crítico vai ser o do ar, que é 1, dividido pelo da água, que é 1,33. Então, o seno do ângulo crítico vai ser igual a 1 dividido por 1,33. Deixa eu ver aqui. 1 dividido por 1,33. Aproximadamente 0,75. Certo? O ângulo cujo seno dá 0,75 só dá para calcular por uma calculadora científica. Não vou cobrar que vocês calculem isso, né? Mas vou calcular aqui só para exemplificar para vocês. É aproximadamente 48,75 graus, certo? 48,75 graus. Ou seja, qualquer ângulo de incidência maior do que 48,75 graus, a luz é totalmente refletida, né? A luz da água, ela não sai da água. Certo? O engraçado é que você consegue ver isso na piscina, né? Isso é uma coisa que eu nunca tinha percebido antes, mas depois que eu estudei isso aqui, eu entrei na piscina e fui visualizar, né? Você pode fazer isso, né? Fala o seguinte, ó, entra numa piscina, bastante curioso, né? Entra numa piscina, mergulha e olha para cima, certo? Então, só cuidado porque é fácil de entrar água no nariz. Mergulha e olha para cima, certo? Se você fizer isso, você vai ver o seguinte, ó, que você só vai conseguir visualizar a parte de fora da piscina dentro de um certo círculo. Dentro de um certo círculo. Por quê? Porque essa outra região que você vai ver é simplesmente o reflexo da luz, porque a luz não consegue sair da piscina, né? Luz vindo, a luz que incide, né, em ângulos que são superiores a 48,45, que são
coisas que estão mais afastadas de você, ela não consegue sair aqui. Então, ela simplesmente reflete e chega em você, certo? Ela simplesmente reflete e chega em você. E aí o que vai acontecer é o seguinte, é que se você entra dentro da piscina e olha para cima, você só vai ver a parte de fora em um círculo. É engraçado, né? Pode parecer incrível, mas pode fazer esse experimento que você vai ver. É um círculozinho, você vê aqui um círculo, e aí o resto é você só ver só o reflexo da piscina, certo? É bem interessante isso, né? Então, e esse círculo, né, vai depender da sua profundidade. O importante é que esse último ângulozinho aqui, ele vai ter exatamente essa inclinaçãozinha aqui, né? Porque ele vai incidir exatamente com essa inclinação, então ele vai sair exatamente com essa inclinação. Vai ser uma reflexão total, certo? Isso, pessoal, na verdade, nesse caso, é o único caso em que incidência entre dois meios é que há a reflexão total, certo? Ou seja, você consegue refletir perfeitamente, fica como se fosse um espelho perfeito, certo? E isso a gente usa para uma coisa muito importante, né? Para a fibra ótica. O que é a fibra ótica? Nada mais é do que uma fibra de vidro, certo? E a ideia é que a informação é transmitida, né, através da luz, certo? A luz bate e começa a ser refletida nesse vidro, certo? Sendo que qual é a ideia? A ideia, se isso aqui fosse um espelho, por que a gente não faz fibra ótica como sendo um espelho normal? Porque, como aquilo que eu falei, sempre quando bate no espelho, uma parte é absorvida. Então, a parte que seria absorvida aqui, aos poucos, essa luz iria clareando, ia perdendo informação. Podia ser que ela nem conseguisse chegar a certas distâncias muito grandes. Mas quando você faz em vez de você refletir por um espelho normal, né, você usa essa ideia da reflexão total da luz, né, ou seja, você faz aqui um objeto como sendo dois materiais. Esse material transparente de dentro, que é um vidro, e esse material de fora, ele tem um índice de refração menor do que o de dentro, certo? Então, esse índice de refração aqui, vou chamar de 2, ele é menor do que o índice de refração 1. E 2 é que o material 1. Então, a gente manda luz exatamente com um ângulo crítico que a gente sabe que vai ter reflexão total. Então, toda a informação desse cabo aqui, que ele transmite desse cabo, a luz é mandada com a inclinação certa, para que ela é refletida totalmente. Então, a luz nem é absorvida, certo? Então, nossos cabos óticos, não sei se vocês viram, recentemente instalaram um cabo ótico da Europa aqui para Fortaleza, certo? Então, a luz sair de lá e chegar aqui refletindo, né, quilômetros só num cabinho desse, se fosse um espelho normal, ia ser absorvido depois de alguns metros, né? Como é alguns metros não, mas alguma distância, né? Mas como é a reflexão total da luz, praticamente não perde informação. Então, a luz, ela anda numa velocidade gigantesca, né? Certo? Porque a luz é a coisa mais rápida que a gente conhece, certo? E você não perde informação. Por quê? Porque os raios são transmitidos dessa angulação de tal forma que a luz não é absorvida. Tudo bem, pessoal? Boa dúvida em relação a isso? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo lá no WhatsApp, certo? Ou então no Google Classroom, certo? Só para a gente finalizar, vamos entender uma coisinha aqui, né? Vamos entender mais um princípio para a gente poder entender como é que se forma o arco-íris, certo? Vou pegar aqui. Que é a parte que a gente chama de dispersão da luz, certo? O que é a dispersão da luz? O que acontece é o seguinte, pessoal. Vou botar aqui. Dispersão. Na verdade, é com S. Da luz. Vamos lá. Então, o que acontece? Ó? Novamente, nós temos aqui um raio de luz, certo?
ele bate aqui entre dois meios, né? A gente sabe que uma parte é refletida, beleza. A parte que é refratada, certo, pessoal? Ela vai depender daquilo que eu falei. O índice de refração, em geral, né? A gente viu que tem um índice de refração. Vamos supor que seja o ar e aqui seja a água, né? O mesmo vidro, botar o vidro a gente consegue perceber isso melhor. E no vidro, certo? O que acontece? O eixo de refração, ele não é exatamente o mesmo para todas as cores da luz, certo? O eixo de refração, para, ele é diferente para as várias cores. O que vai acontecer? Significa dizer que as cores, elas vão ser divididas, certo? Então, se a gente reparar bem, certo? O que vai acontecer? A gente vai ver que as coisas vão começar a ser divididas, né? Você vai ver que um vermelho, uma luz vermelha, certo? Depois do vermelho, vem o laranja, né? E aí vai vindo, né? O laranja, depois o amarelo, né? Amarelo aqui. Então, ou seja, quando é uma luz branca, né? A luz branca, que é a união de todas as cores, aquilo que a gente falou naquela aula, certo? Ele vai se dividindo em várias cores, certo? Verde, certo? Depois vem o azul, o anil e o violeta, certo? Vou ter tudo em azul porque não tem outras cores. Então, assim, ó, então você consegue dividir essa luz, certo? Lógico, tem alguns materiais que eles dividem mais, outros materiais que dividem menos. Na água a gente quase não vê, certo? No vidro a gente vê ainda. Se você ver, tipo, botar um vidro na luz, você vai ver levemente nas bordas um coloridinho, né? Um arco-írisinho, certo? Que são as divisão. Tem alguns materiais que você vê bastante, certo? Por exemplo, tem um prisma, não sei se você já viu, né? Um prisma você vê claramente essa divisão, né? Ó. A luz bate, certo? Dependendo do material, você vê claramente a divisão, né? Do vermelho, e assim vai, todas as cores, né? Laranja, amarelo, certo? Verde, né? Aí vem o azul, anil e o violeta, certo? Então, tem alguns materiais que você consegue ver claramente essa divisão das cores, certo? E assim, e é por isso que existe o arco-íris, né? O que é o arco-íris, certo? Nada mais é do que a gente vê a dispersão da luz. Só que a gente vê a dispersão da luz em quê? Né? Em partículas de água, certo? Como é que funciona o arco-íris? O arco-íris funciona assim. O arco-íris, vamos botar aqui. O que é o arco-íris, certo? A luz, quando ela incide em uma partícula d'água, certo? A luz, ela vai, ela vai sofrer aqui dentro, né? Ela já sofre quando ela entra na água, ela já sofre uma pequena variação, certo? O vermelho é refletido por um lado, aí todas as cores é refletido por outro, e o violeta é refletido por outro lado, certo? Dentro da bolha, ele sofre uma reflexão, certo? Ele sofre uma reflexão, que não necessariamente precisa ser a reflexão total, certo? Mas ele sofre uma reflexão, então sofre aqui uma reflexão, o vermelho, e o violeta sofre uma reflexão também, certo? O violeta ele vai ficar aqui mais em cima, certo? E aí, quando vai sair da bolha, né, o que acontece? Esses raios são separados ainda mais, certo? Então, o vermelho é separado aqui ainda mais. Deixa eu ver aqui. Ele faz assim. E o violeta faz assim, certo? Aqui é porque, vou botar assim, forma um negócio assim, tudo bem? Aqui eu desenhei só o raio vermelho e o violeta, né? Eu desenhei o violeta como se fosse azul. Mas no meio desses dois vai ter todas as outras cores. O vermelho, o verde, né? O amarelo, o laranja e tal, todas as cores vão estar aqui no meio. Certo? Então, quando ela é refletida aqui, ele separa essas duas cores. Certo? E aí a gente enxerga
as cores diferentes. Isso nas partículas de água, certo? Essa luz que incidiu, né? Essa luz que incide, ó, vou botar aqui, ela incidiu paralelamente aqui. Então, a gente vai ver o raio vermelho formando um certo ângulo e o raio violeta, certo? Formando aqui outro ângulo. Ele tem dois ângulos diferentes. Mas o importante que a gente saiba é o seguinte, com relação a essa horizontal, o violeta está acima do vermelho. E só por causa disso, gera o arco-íris, né? Observe que isso aqui tem algumas coisas interessantes, né? Então, primeiramente, para ter arco-íris tem que ter gotículas d'água, né? Gotículas d'água pelo ar. Então, ou seja, você só vê o arco-íris em lugares que está muito úmido, né? Então, normalmente pode ser num período chuvoso, né? Pode ser um pouco depois de uma chuva, certo? Porque um pouco depois de uma chuva, você tem que ter o quê? As partículas e a luz do sol, certo? Então, se tiver tudo escuro, você também não vai ver. Então, você tem que ter luz do sol e as partículas. Então, logo depois de uma chuva em que tem muita água, tem muitas partículas no ar, e tem o sol já está aparecendo, as nuvens já foram embora, você pode ver o arco-íris. Normalmente você vê isso, né? Numa cachoeira também, que a água cai, bate, aí sobe os respingos e fica cheio d'água, né? Então, é muito comum você ver arco-íris em cachoeira também, em lugares úmidos, certo? Outra coisa também é o seguinte, outra coisa interessante, que para você ver o arco-íris, o sol tem que estar atrás de você. Porque você tem aqui uma região cheia de gotícula. Para você ver o arco-íris, o sol tem que estar atrás de você. Por quê? Porque a luz ela vai bater nas gotículas e vai ser refletida, formando essa angulação. E aí essa angulação vai chegar nos seus olhos, você vê o arco-íris. Então o sol tem que estar atrás de você, a luz ser refletida e chegar nos seus olhos. Se tiver aqui essa mesma conjunto de gotículas aqui, certo? Espalhado aqui, né? Eu estou vendo o arco-íris, se eu vier para o lado de cá, eu não consigo mais ver. Por quê? Porque a luz vai sofrer essa reflexão, mas quando ela sofre essa reflexão, a luz vai para lá. Então não vai chegar nos meus olhos que eu estou aqui. Então só quem vê é quem está com o sol nas suas costas, certo? Para você ver o arco-íris, o sol tem que estar nas suas costas. Outra coisa também é que cada pessoa vê o seu arco-íris, né? Por aquilo que pareça, certo? O arco-íris, tipo, se eu estou aqui, eu estou vendo o arco-íris fazendo um arco aqui. Se tem uma pessoa do meu lado, ele vai ver o arco-íris dele, não é igual ao meu. Porque para ele vão ser outras gotículas que vai formar essa angulação que vai chegar no seu olho, né? Na verdade, o meio do arco-íris sempre coincide com a sombra da pessoa. Coisa curiosa, né? Então, se eu estou aqui, ó, o meio do arco-íris, o dia que você vê um arco-íris, o arco, olhe para a sua sombra. Você vai ver que o meio do arco-íris você vai coincidir com a sua sombra. Se você for bem para a direita, deixando o sol ainda à costa de você, você vai ver que o centro do arco-íris vai se mover. O arco-íris sempre vai estar no centro da sua sombra, por incrível que pareça, né? Então, significa dizer que o arco-íris que você vê não é o mesmo que o cara vê, porque as gotículas são outras que fazem essa reflexão, né? Outra coisa também é o seguinte, como o vermelho ele tem essa angulação maior, certo? Então, uma pessoa que está vendo aqui, né? Então, você imagina que tem várias gotículas, uma em cima da outra, certo? Espalhadas homogeneamente, né? Então, sempre vai sair um violeta e um vermelho aqui embaixo, certo? Então, você sempre vai enxergar primeiro, certo? De cima para baixo, o vermelho, né? Certo? Porque as primeiras gotículas, você vai enxergar o vermelho saindo primeiro, certo? Essas luzes que vão chegar nos seus olhos. Nas do meio, vai chegar a luz que está intermediária entre o vermelho e o azul, certo? E as da ponta, né? Deixa eu fazer aqui um negócio melhor. Está aqui o olho da pessoa, certo? E aí tem várias gotículas, certo? Uma região com várias gotículas, né? Suspensão. Então, quando incide a luz do sol aqui, certo? Sobre essa gotícula, elas vão refletir sempre as luzes nesse sentido, certo? Só que aí que tá. Elas vão refletir, né? A luz vermelha sempre com essa angulação. Todas vão com essa angulação. Todas com essa angulação. Certo? Todas com essa angulação. Já o violeta, todos vão refletir com uma certa angulação, mas uma angulação maior.
Algo desse tipo aqui, ó. Então, o que que acontece? Observe que essas gotículas que estão aqui em cima, a pessoa não enxerga o vermelho, certo? A pessoa vai enxergar o vermelho, ó, das gotículas que estão aqui. Então, bem aqui assim, ela vai enxergar o vermelho, certo? Já o azul, o violeta, ela vai ver o quê? As gotículas daqui para cá ela não enxerga. As gotículas daqui para cá ela não enxerga o violeta. Ela vai enxergar o violeta daqui para cá, certo? Aqui, lógico, não está em proporção certa, né? Mas eu quero que vocês entendam é o seguinte, que como essa angulação do violeta ela é mais inclinada, né, do vermelho é mais para baixo, sendo o violeta mais inclinada para cá, então a gente sempre consegue ver, a gente sempre vai ver primeiro o arco-íris, o vermelho lá em cima, certo? Aí depois é que a gente vai ver as outras cores, né? Então, seguindo raciocínio, aí vem um laranja, vem um amarelo, o verde, né? Aí vem o azul, o anil e o violeta, né? Certo? Então é por isso que o arco-íris, quando você olha, ele sempre começa vermelho, laranja, amarelo, azul, né? Verde, azul, anil e violeta. Certo? Sempre é assim. Tudo bem? Certo, pessoal? Então é por isso que existe o arco-íris. Certo? Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Né? Só para a gente finalizar, ah, vamos só responder uma pergunta. Né? Com certeza vocês já fizeram aí na vida de vocês. Tem um pouco a ver com isso, mas também não é tanto a ver, que é por que, que o céu é azul. Certo? Alguém já se perguntou por que, que o céu é azul? E por que, tipo, no final da tarde, ele deixa de ser azul, ele passa a ser vermelho, né? Vermelho, alaranjado, certo? Tem um pouco a ver, né? É devido à dispersão das cores, mas não é por causa diretamente da refração. É por causa da dispersão nas partículas do ar, certo? Então, você pode fazer o seguinte experimento. Você pode pegar um meio opaco, certo? Um meio opaco, né? O que é um meio opaco? Não, perdão, um meio translúcido. O que é um meio translúcido? Aquele meio que é meio, você vê as cores meio manchadas, certo? Se você botar aqui uma lanterna iluminando, né? Uma lanterna iluminando aqui, ó, você vai ver o seguinte, que se essas, dependendo da largura desse meio, você vai ver a cor dessa lanterna diferente. Dependendo da largura, você vê a cor dessa lanterna diferente. Se você vê, se você vê, se essa espessura for bem pequenininha, certo? Se você olhar por aqui, né, você tem uma visão por aqui, você vai ver a luz que sai dessa lanterna, chegando lá de cá, azul, certo? Já se você aumentar essa espessura, certo? Essa luz dessa lanterna, você já vai ver ela mais avermelhada, né? Claro que dependendo dessa espessura, ela vai passando do azul para várias outras cores até chegar ao vermelho, certo? Esse é exatamente o princípio do porquê que o céu é azul, né? O que acontece? Então, de dia, né, o que acontece? Você está aqui na Terra, né? O Sol, os raios, eles vão atravessar toda a atmosfera, certo? Só que ao atravessar toda a atmosfera, o que acontece? O que acontece é que ah, os raios, certo? Esses raios, eles são dispersados pelas partículas que tem na atmosfera, certo? E aí, eles chegam aos nossos olhos com a impressão, dando a impressão com a gente de ser uma luz azul, certo? Na verdade, não chega só a luz azul, né? Porque também tem que entender aquela história, né? Que as cores são formadas pela composição do vermelho, do verde e do azul, certo? Aqui não chega só a luz azul, chega principalmente uma parte da luz azul, ou seja, os nossos sensores que captam o azul são ativados, e também tem uma parte do verde, certo? Sendo que está, quando você mistura o azul com o verde, dá a sensação do azul para a gente, né? Quando não tem o verde, aí dá a sensação do violeta. Aí quando você mistura azul com verde, forma o que a gente chama da cor azul, certo?
Então, assim, então é por isso que a gente vê o céu azul, né? Porque é uma mistura do azul com o verde, mais ou menos. Se não tivesse o verde, por exemplo, a gente veria só o céu violeta, né? Seria uma loucura, certo? Então, assim, beleza. E por que que no final da tarde, só que assim, por que que no final da tarde a luz fica vermelha? Porque no final da tarde, certo? O que acontece é que a luz, ela atravessa uma distância maior, certo? Vamos ver, ó. Aqui é a Terra, né? Aqui é a Terra, aqui é a atmosfera, certo? Se o Sol tá a pina aqui, ó, a luz do Sol atravessa essa camada aqui, certo? Isso para quem está nessa região, Sol de meio-dia, certo? Para a galera que está aqui, ó, a camada que a luz vai passar é maior, certo? Ó, repara bem, ó. Aqui é a camada atmosférica. Aqui tem um certo tamanho. Observe que nessa região aqui, a camada que a luz vai atravessar é maior. Tudo bem? Lembrando que os raios solares, eles sempre incidem praticamente paralelos, certo? Praticamente paralelos. Eu desenhei o Sol desse tamanhozinho aqui, mas se eu fosse desenhar na verdade, o Sol teria que ser um negócio assim, ó, em proporção. Seria muito maior que isso aqui, na verdade. Certo? Então é por isso que praticamente na Terra o Sol aparece em paralelo. Tudo bem? Então é por isso que o céu é azul no de manhã e vermelho no final da tarde, tudo bem? Só outra curiosidade, né? Existe um porquê também que o céu é preto à noite, né? Porque, na verdade, se existe infinitas estrelas, né? O céu, vamos supor que o universo seja infinito. Se existem infinitas estrelas e elas estão distribuídas uniformemente, todo lugar que você olhasse, você teria que ver uma estrela. Então, o céu não seria preto, seria todo claro à noite e de dia também. Mas ele não é. Tem um motivo para isso, tá bem? Mas não vou explicar o motivo na aula de hoje. Falei só para vocês ficarem pensando, né? Na verdade, o motivo disso só vê lá na Física 4, quando estiver estudando Física Moderna, tudo bem? Por hoje, vamos ficar só com a explicação do porquê que o céu é azul, certo? E a aula de hoje a gente fica por aqui, tudo bem? Próxima aula nós vamos ver as lentes, certo? Então, por que que essa lente aqui faz eu enxergar melhor, por exemplo, né? Por que que um microscópio funciona, um telescópio, certo? Vamos entender na próxima aula, tá bem? Então, por hoje a gente fica por aqui. Valeu, pessoal.